Imagine um governante que declarou guerra não a um estado vizinho, mas ao próprio Deus dos mares, forçando legiões de elite a lutar contra as ondas e a recolher conchas como troféus de guerra. Um homem que transformou o sagrado palácio imperial em um bordel forçado, onde matronas nobres e esposas de senadores eram obrigadas a se vender para encher os cofres públicos. Você conhecerá um louco que preparou seriamente seu garanhão favorito para o cargo de cônsul, obrigando toda a elite romana a se curvar diante do animal em estábulos de mármore. Contaremos sobre banquetes onde pratos requintados eram servidos ao som de execuções reais, enquanto os convidados continuavam a comer, sorrindo de puro terror animal. Mas até onde a tirania pode ir antes que a paciência até mesmo dos pretorianos mais leais se esgote? Nesta história, esperam por você os atos mais arrepiantes do imperador Calígula. Desde a violação de tabus biológicos, sobre os quais se sussurrava apenas nas tavernas mais imundas, até o final sangrento, que não foi apenas um assassinato, mas um ato de vingança selvagem. Leia até o fim, pois o desfecho desta história e o destino da família do tirano chocarão até mesmo aqueles que pensam saber tudo sobre crueldade. Silêncio. Um silêncio mortal, exunindo no quarto mais luxuoso do mundo, quebrado apenas pela respiração pesada e rouca de um velho. Sinta este cheiro. Uma mistura de remédios, suor senil e medo que impregnou estas paredes ao longo de décadas de terror. 16 de março do ano 37. Ilha de Capri. Vila de Júpiter. Sobre almofadas de seda, jaz um homem cujo nome fazia as legiões tremerem e os senadores urinarem nas calças. Tibério, imperador de Roma. Mas olhe mais de perto. Agora é apenas um corpo moribundo, agarrando-se à vida com dedos ossudos. E ao lado do leito está um jovem. Ele tem 24 anos. É pálido, bonito com aquela beleza viciosa e nervosa típica de aristocratas degenerados. Seus olhos estão secos. Neles não há luto. Neles há o cálculo frio de um predador que ficou preso na jaula por tempo demais e agora sente o cheiro da porta aberta. Roma parou em expectativa. O império está como uma corda esticada. Irá arrebentar ou tocará uma nova melodia? Ninguém sabe. Mas nesta sala decide-se o destino do mundo. O velho na cama de repente para de respirar. Os médicos trocam olhares. O prefeito dos pretorianos, Macro, um homem com cara de açougueiro e ambições de rei, já retira o pesado anel do dedo do imperador, o símbolo do poder. Ele o entrega ao jovem. Caio Júlio César Augusto Germânico. Guarde este nome, embora a história vá lembrá-lo por um apelido bobo e infantil que ele odiava com toda a alma. Mas de repente um gemido. O velho abre os olhos. Tibério está vivo. Ele pede comida. Imagine o horror que paralisou os presentes. Suor frio brota em suas testas. Se ele se levantar, se ele vir que já o enterraram, pela manhã todos estarão alimentando os peixes nos penhascos de Capri. Os senadores fogem em pânico, fingindo que rezavam pela recuperação. E apenas o jovem permanece imóvel. Ele olha para Macro. Um olhar, sem palavras. Uma ordem compreensível para qualquer um que queira viver sob o novo poder. Macro pega um travesseiro pesado. Um movimento. Não são precisos punhais. Não é preciso veneno. Apenas um pouco de penugem e tecido pressionados contra o rosto do Senhor do mundo. Alguns minutos de convulsões. E novamente o silêncio. Agora, definitivo. Assim começa esta história. Não com trombetas, mas com um travesseiro pressionado contra o rosto de um velho indefeso. O assassinato como o primeiro ato de governo. Você acha que isso é um spoiler? Não. É um diagnóstico. Mensageiros voam para Roma, estafando cavalos. A notícia se espalha mais rápida que o vento. O tirano está morto. Viva o filho de Germânico! Sabem o que é histeria coletiva? Multipliquem o júbilo de torcedores em um estádio por 1 milhão. Roma não está apenas feliz.
Roma enlouquece de felicidade. As pessoas saem às ruas, abraçam desconhecidos, choram, beijam a terra. Elas acreditam que a Idade de Ouro voltou. Afinal, o novo imperador é filho de seu amado general, o herói germânico. Elas se lembram dele como criança. Um menininho que corria pelo acampamento militar com minúsculas botas de soldado feitas sob medida. Calígula. Botinha. Os soldados lhe deram esse apelido, enternecidos pelo pequeno mascote da legião. Como eles se arrependeriam amargamente dessa ternura. Mas agora, ninguém vê o monstro. Todos veem o Salvador. E Caio desempenha esse papel impecavelmente. Ele é um ator genial. A vida na corte de Tibério foi uma escola de sobrevivência, onde qualquer gesto excessivo, qualquer emoção sincera, poderia se tornar uma sentença de morte. Ele aprendeu a usar a máscara da submissão, escondendo sob ela um abismo de ódio. Ele viu seus irmãos serem mortos, viu sua mãe ser exilada e morrer de fome. E ele sorria para os assassinos de sua família, todos os dias, por anos. Psiquiatras diriam hoje que esta é a receita ideal para criar um psicopata. Pegue uma criança, dê-lhe um trauma, tire sua segurança, force-a à hipocrisia para sobreviver, e depois, dê-lhe poder absoluto e ilimitado. Um poder diante do qual não há barreiras. Um poder que não ouve a palavra não. Os primeiros meses de seu reinado parecem um conto de fadas. Ele abre as prisões, traz de volta os exilados, queima os arquivos com denúncias, declarando que não tem nada a temer, pois sua consciência está limpa. Paga recompensas generosas ao povo e ao exército. O tesouro que o avarento Tibério acumulou por décadas escancara-se. O ouro flui como um rio. 3 meses de festa contínua. 160 mil animais sacrificados aos deuses em gratidão pelo novo imperador. A fumaça dos altares paira sobre Roma como um nevoeiro espesso, escondendo o sol. O cheiro de carne assada e incenso impregna as roupas de cada cidadão. Parece que até os deuses desceram do Olimpo para saudar o jovem César. Mas neste idílio há um detalhe. Vocês já viram os olhos de um tubarão? Pretos, sem piscar, vazios. Era exatamente esse olhar que às vezes escapava de Caio, quando ele olhava para a multidão em júbilo. Ele sabia o preço do amor deles. Sabia que essas mesmas pessoas, que agora jogavam flores sob os cascos de seu cavalo, ontem aclamavam Tibério, que matou sua família. Ele os desprezava, a todos, sem exceção, por sua memória curta, por sua submissão escrava. E então chega outubro do ano 37. O imperador cai. A doença o derruba repentinamente, como um golpe de massa. Roma fica horrorizada. A cidade mergulha em luto, ainda mais profundo do que pela morte de Tibério. As pessoas passam a noite junto aos muros do palácio, captando cada rumor sobre a saúde do príncipe. Alguns, num ímpeto de fanatismo, juram publicamente dar suas vidas em troca da vida do imperador. Escrevem em tabuletas: morro para que Caio viva. Tolos. Eles não sabem que Calígula é pedante. Ele se lembrará dessas promessas, e quando se recuperar, irá até eles e dirá: os deuses aceitaram o seu acordo. Pague. O que foi aquilo? Encefalite? Meningite? Ou talvez veneno, colocado por algum servo cauteloso? Nunca saberemos ao certo, mas conhecemos as consequências. A doença queimou algo em seu cérebro, ou, ao contrário, quebrou as últimas barreiras que continham a escuridão. Ele volta a si diferente. Externamente é o mesmo homem, as mesmas mãos, o mesmo perfil, os mesmos lábios finos. Mas o andar mudou. O olhar tornou-se errante, pesado. Ele não olha para as pessoas como súditos, nem mesmo como escravos. Ele olha para elas como coisas. Como uma criança olha para formigas, segurando uma lupa sob o sol. Ele sofre de insônia. À noite, vaga pelos enormes e ecoantes salões do palácio, gritando e pedindo que o sol nasça mais rápido. Ele tem pesadelos.
Parece-lhe que o oceano fala com ele, que a própria natureza se curva diante de sua vontade. Começa a sentir-se apertada em sua casca humana. Para que ser imperador, se o imperador é apenas o primeiro entre os mortais? Mortais morrem, mortais adoecem, mortais dependem da vontade dos deuses. Caio olha no espelho de prata polida e não vê Caio. Vê alguém maior, alguém que não obedece a regras. Em sua cabeça amadurece um pensamento, terrível em sua simplicidade e grandeza. Se Roma é o mundo inteiro, e ele é o dono de Roma, então quem é ele? Pode um homem possuir tal poder? Não. Logo, ele já não é um homem. A doença recuou, mas levou consigo a máscara do bom imperador. A fera acordou. Está faminta. E descobre que a jaula está aberta e os domadores colocaram um chicote em suas patas. Os primeiros sinais de alarme soam baixinho. Piadas estranhas durante o almoço. Surtos repentinos de fúria que gelam o sangue. Ordens que precisam ser cumpridas com um sorriso forçado, escondendo o tremor nas mãos. Roma ainda continua a celebrar por inércia, terminando os restos das mesas de sacrifício, mas no ar já cheira a tempestade. A eletricidade se acumula. A atmosfera muda imperceptivelmente, como o tempo antes de um temporal. Os amigos de ontem desaparecem de repente. Hoje você bebe vinho com o imperador. Amanhã seu nome é riscado da lista dos vivos. Mas o mais assustador não acontece nas masmorras. O mais assustador acontece na cabeça daquele que senta no trono. Ele começa a encarar as estátuas dos deuses nos templos. E em seus rostos de mármore, impecáveis, ele de repente reconhece seus próprios traços. Ele se aproxima da estátua de Júpiter, a divindade suprema, pai dos deuses e dos homens. Qualquer outro mortal cairia de bruços, mas Caio fica ereto. Ele olha o Deus nos olhos e sussurra palavras que deveriam fazer os céus desabarem, mas os céus calam, dando consentimento silencioso à loucura que está prestes a inundar o mundo. Bata em mim, ou eu bato em você. Esse grito ecoa sob as abóbadas do templo capitolino, fazendo pombos voarem em pânico para a cúpula. Sacerdotes congelam com facas de sacrifício nas mãos. Senadores encolhem a cabeça nos ombros, tentando fundir-se com as colunas. Mas não é um bárbaro gritando ao invadir o santuário. É o imperador de Roma. Ele está diante da gigantesca estátua de Júpiter, pai dos deuses, e o ameaça com o punho. Imagine esta cena. Um jovem franzino de sandálias desafia para um duelo um colosso de pedra. E sabem o que é mais assustador? Aos olhos da multidão, o jovem vence, porque a pedra cala. E atrás do jovem estão os pretorianos com espadas desembainhadas. A partir deste momento, Roma se transforma no teatro de um único ator louco, onde o gênero muda de drama político para horror surrealista. Caio Júlio César cansou de ser apenas príncipe. Ele se sente apertado nos limites da natureza humana. Para que obedecer às leis, se elas são escritas por homens? Se você se tornar um deus, as leis deixarão de existir. A moral se tornará poeira sob seus pés. Não é apenas megalomania, é a jogada genial de uma criança má que decidiu reescrever as regras do jogo no meio da partida. Amanhã no palácio, agora não começa com relatórios dos prefeitos, mas com uma apresentação de trajes. O guarda-roupa do imperador transborda de roupas que qualquer cortesã de Suburra invejaria. Hoje, ele sai para os súditos em sedas transparentes, com um cetro de ouro e sandálias de plataforma alta. Ele é Vênus. Imagine o rosto dos velhos guerreiros, legados que atravessaram as florestas germânicas, quando seu comandante-chefe sai ao encontro deles com os lábios pintados e seios falsos. O que você faria? Riria? Uma risada e sua cabeça rolará pelo chão de mosaico. Não, vocês ficarão com rostos de pedra. Vocês admirarão a beleza divina de Vênus. Vocês vão se quebrar, destruindo os restos da própria dignidade, porque o instinto de autopreservação é mais forte que a honra.
No dia seguinte, ele é Apolo com uma coroa radiante, exigindo coros e hinos. Depois, o próprio Júpiter com uma barba dourada postiça, que ele amarra ao seu queixo imberbe. O grotesco torna-se norma. A realidade se dissolve. Vocês olham para esse espantalho fantasiado, mas seu cérebro se recusa a acreditar nos olhos. É uma hipnose coletiva mantida pelo medo. Caio desfruta dessa dissonância. Ele vê em seus olhos não reverência, mas terror. E esse terror o embriaga mais forte que o vinho falerno. Mas apenas usar trajes de deuses é pouco para ele. Ele precisa de adoração. A elite romana orgulhou-se por séculos de sua liberdade. Um romano não se curva. Um romano cumprimenta de pé. A escravidão e a subserviência oriental eram desprezadas aqui. Calígula decide quebrar essa espinha dorsal. Ele introduz a prosquinesis, o ritual bárbaro de cair de bruços e beijar os pés. Olhe para o chão da sala do trono. Sinta o frio do mármore nos joelhos. Aquele velho de toga com borda púrpura é descendente da antiga família dos Cipiões. Seus ancestrais venceram Cartago. E agora ele, gemendo de artrite, desce de 4. Ele rasteja até a cadeira dourada onde está largado o sádico de 25 anos. O velho agarra a sandália do imperador, muitas vezes suja, propositalmente não limpa, e pressiona os lábios nela. Na sala reina o silêncio, quebrado apenas pela respiração pesada de pessoas humilhadas e pelo estalo das articulações. Nesse momento, morre a República. Não nos campos de batalha, mas aqui, na poeira aos pés de um louco. Calígula observa isso com um sorriso preguiçoso. Para ele é um experimento. O quão baixo se pode curvar um homem antes que ele quebre? Acontece que infinitamente baixo. Para consolidar seu novo status, Caio constrói um templo para si mesmo, bem no Palatino. E não é apenas um edifício. É um empreendimento comercial do absurdo. No centro está uma estátua de ouro do imperador, que todos os dias é vestida com a mesma roupa que o próprio Caio usa. Os sacerdotes neste templo não são ascetas, mas as pessoas mais ricas de Roma. O cargo de sacerdote é vendido. O preço é 8 milhões de sestércios. É uma fortuna. É o preço de várias vilas, centenas de escravos e uma velhice sem preocupações. Os patrícios fazem fila para entregar seu dinheiro. Por quê? Porque recusar tornar-se sacerdote de seu Deus imperador é traição estatal. É um esquema brilhante de extorsão. Ele vende ar para eles. Vende o direito à humilhação pelo próprio dinheiro deles. Entre os sacerdotes, consta também seu cavalo favorito. E claro, ele mesmo. Caio torna-se sacerdote de si mesmo. O Ouroboros da loucura se fecha. No templo não se sacrificam touros. Banal demais para uma divindade viva. Aqui corre sangue de flamingos, pavões, tetrazes e galinhas d'Angola. O ar é denso, enjoativamente doce com o cheiro de sangue exótico e incensos raríssimos. Os gritos das aves moribundas misturam-se com o sussurro dos conspiradores que ainda não ousam levantar os olhos. Dia e noite ocorre aqui um espetáculo sangrento. Os romanos olham para isso, e seu mundo desmorona. Os deuses tradicionais calam. Júpiter não lança raios no impostor. Então os céus estão vazios? Ou os céus agora pertencem a ele? Ele vai além. Ordena conectar o Palácio do Palatino com o Templo de Castor e Pólux. O antigo templo, santuário da República, transforma-se na antessala do imperador. Ele sai para o povo, ficando entre as estátuas dos gêmeos divinos, como o irmão mais velho deles. Olhem, diz sua postura, somos uma família. Os transeuntes são obrigados a se curvar. Comerciantes que passam pelo fórum param e caem na lama. A religião transformou-se em farsa, e a farsa tornou-se lei obrigatória. Mas nesta comédia divina, há um detalhe que faz o sangue gelar nas veias. Se ele é um deus, quem é sua família? Deuses não misturam seu sangue com mortais. Deuses casam-se com deusas. Júpiter tomou Juno, sua irmã, como esposa.
Os faraós do Egito mantiveram a pureza do sangue por séculos. Caio olha para suas irmãs e não vê nelas parentes. Vê nelas os únicos seres dignos de compartilhar com ele o leito olímpico. A porta do quarto do imperador se fecha, cortando o barulho do mundo exterior. Lá, na penumbra, atrás de pesadas cortinas, começa o ato que o separará definitivamente da humanidade. Ele já violou as leis políticas, pisoteou as normas religiosas. Resto a última barreira, a biológica. O tabu sobre o qual se sustenta o próprio conceito de civilização. Mas para quem venceu Júpiter no jogo de encarar, o tabu é apenas mais uma porta que precisa ser arrombada com o pé. Agripina, Júlia Lívila, Drusila. 3 graças, 3 vítimas, ou 3 cúmplices. O povo romano, acostumado a tudo, começa a sussurrar sobre coisas tão vis que dá medo pronunciá-las em voz alta até nas tavernas mais sujas. Mas o imperador não se importa com sussurros. Ele cria seu próprio panteão, seu Olimpo pessoal e vicioso, onde não há lugar para vergonha, apenas sede de poder sobre corpos e almas. E no centro desse panteão brilha ela, Drusila. Aquela a quem ele elevará num pedestal acima de todas as deusas de Roma, e cuja morte mergulhará o império num abismo de luto tal que, comparado a ele, o inferno parecerá um resort. As fronteiras sagradas da família foram apagadas por um capricho vicioso. Em Roma existia o conceito de nefas, um crime contra as leis divinas e humanas, um pecado impossível de lavar. E o que acontecia atrás das portas fechadas do quarto imperial era a encarnação dessa palavra. Caio olhava para o leste. Lá, no Vale do Nilo, faraós casavam-se com suas irmãs por séculos para manter o sangue dos deuses puro. Para os Ptolomeus, era uma estratégia dinástica. Para Calígula, tornou-se uma ideia fixa. Se ele é um deus vivo, quem pode ser seu par? Apenas aquela em cujas veias corre o mesmo ícor divino. Uma mulher mortal profanaria sua grandeza. Nos banquetes oficiais, os convidados observavam com horror a disposição dos lugares. Segundo a etiqueta romana, o lugar do convidado de honra é ao lado do anfitrião. O lugar da esposa, um pouco afastado. Mas Caio quebrava o protocolo com o estalar de ossos. No divã, acima de sua própria esposa, recostavam-se suas irmãs. Agripina, Júlia Lívila. E claro, ela, Drusila, a favorita. A segunda metade de sua alma dividida. Ele a tirou do marido legítimo, Lúcio Cássio Longino, simplesmente porque quis. Como uma criança tira um brinquedo. Mas não era apenas luxúria. Era uma demonstração de poder absoluto sobre os próprios fundamentos do universo. Imagine este jantar. Você está deitado no triclinium, engasgando com um patê requintado. Tem medo de levantar os olhos, porque o que verá pode lhe custar a vida. O imperador acaricia abertamente sua irmã. Sussurra em seu ouvido palavras que fariam até os calcanhares de uma matrona corarem. Trata-a não como parente, mas como uma deusa que desceu à terra. Ele a chama de Pantea, a toda divina. Roma, cidade de moralistas severos, onde ainda se lembram de Catão, o velho, é forçada a olhar para isso e aplaudir. Foi um cuspe na cara de cada pai de família. Se o imperador dorme com sua irmã, o que o impede de vir buscar sua filha? Ou seu filho? Nada. As barreiras ruíram. Caio sonhava com uma dinastia de sangue puro. Queria um filho de Drusila, um herdeiro que fosse 100% Deus, sem mistura da suja raça humana. Mas a natureza, ao contrário do Senado, não obedece aos decretos de loucos. Em 10 de junho do ano 38, acontece a catástrofe. Drusila morre. A febre a queima em poucos dias. Para Roma, isso poderia ser um alívio, o fim da vergonha. Para Calígula, torna-se o fim do mundo. Sua dor não é o luto de um marido ou irmão. É a fúria de uma divindade de quem roubaram parte de sua essência. Ele não acredita que ela pôde morrer. Como a morte ousou tocar aquela que ele escolheu? No momento de seu falecimento, ele anuncia que ela não morreu, mas ascendeu aos céus para ocupar um lugar entre as estrelas.
Mas ele mesmo não consegue suportar a visão de seu corpo frio. Ele foge. Sai em disparada de Roma para a Campanha e de lá para a Sicília. Não corta o cabelo, não faz a barba, sinal de um luto selvagem, bárbaro. Vaga pelas ruas de Siracusa, olhando para o vazio. E qualquer um que cruze seu caminho corre o risco de ser morto, simplesmente por estar vivo enquanto ela está morta. E Roma mergulha no inferno. O imperador declara Justitium, a parada de todos os negócios estatais e públicos. Mas não é apenas um feriado, é um terror de luto. Sob pena de morte, é proibido rir, proibido tomar banho, proibido organizar jantares em família, proibido comerciar. A cidade está paralisada. Imagine uma metrópole, 1 milhão de pessoas, que pararam em horror. Você anda na rua e tem medo de sorrir para um conhecido, porque na esquina pode haver um espião. Um sorriso e a denúncia já voa para o palácio. Ele se alegrou com a morte da divina Drusila. A sentença é uma só: morte. A história preservou para nós um episódio absurdo e terrível. Um pobre comerciante vendeu água quente. Simplesmente água quente para lavar ou beber. Foi preso. A acusação? Desrespeito ao luto do imperador. A execução foi exemplar. Um homem foi morto por querer ganhar algumas moedas, numa cidade onde o tempo deveria ter parado. Outro cidadão, o senador Lívio Gemínio, entendeu melhor as regras do jogo. Foi até Calígula e, sob juramento, declarou que viu com seus próprios olhos a alma de Drusila ascender aos céus e conversar com os deuses. Por essa mentira, por essa blasfêmia, recebeu 1 milhão de sestércios. A verdade agora não valia nada, e a mentira correta e lisonjeira fazia de você um homem rico. O imperador exige que Drusila seja adorada como deusa. Suas estátuas são colocadas na Cúria, no templo de Vênus. As mulheres devem jurar pelo nome dela. Qualquer violação do juramento é punida da mesma forma que um insulto à majestade. Os romanos, cerrando os dentes, aprendem novas orações. Rezam para uma mulher cuja única façanha foi dividir o leito com o irmão louco. A atmosfera na cidade torna-se insuportavelmente abafada. É claustrofobia em escala imperial. Parece que o próprio ar está envenenado pelos miasmas da mente em decomposição do governante. As pessoas se escondem em suas casas, cobrem as janelas. O silêncio nas ruas de Roma não é o silêncio da tranquilidade, é o silêncio de um cemitério. Todos esperam que esse pesadelo acabe, que o imperador volte e diga que o luto terminou. Mas eles não entendem uma coisa: o pesadelo está apenas começando. A morte de Drusila quebrou o último fusível na cabeça de Caio. Agora ele está sozinho num universo vazio. Não tem iguais, não tem amor. Restaram apenas o poder e o vazio, que precisa ser preenchido com algo. Quando o luto finalmente termina oficialmente, Roma expira. As pessoas podem voltar a se lavar, comer e rir. Mas esse riso soa nervoso. O tesouro está vazio. A enorme herança de Tibério, quase 3 bilhões de sestércios, foi gasta em espetáculos, presentes e projetos insanos em menos de um ano. Montanhas de ouro transformaram-se em poeira, e os apetites do imperador só crescem. Ele precisa de novas diversões para abafar a dor da perda, e precisa de dinheiro para pagar essas diversões. O olhar de Calígula volta-se para a elite romana, não para sua influência política, que já foi esmagada. Ele olha para seus bens e para suas esposas. O imperador entende: para se sentir vivo, precisa humilhar os outros. Precisa de um tempero picante para os dias insossos do poder absoluto. E ele o encontra no medo. As noites no palácio recomeçam. A luz das tochas dança nas paredes, projetando sombras longas e tortas. As mesas vergam sob pratos trazidos de todos os cantos do mundo. O vinho corre como rio. Os patrícios vestem suas melhores togas, suas esposas, as melhores joias. Vão ao palácio como gado vai ao matadouro, submissos, com a esperança de que hoje a faca do açougueiro escolha outra pessoa.
A música toca, mas ninguém ouve a melodia. Todos escutam os passos. O imperador entra no salão. Ele sorri, mas nesse sorriso não há calor. É o reganho de um lobo faminto que vê diante de si um rebanho de ovelhas gordas. O banquete começa, e o prato principal nesta mesa não será assado de línguas de pavão, mas a dignidade humana. Calígula caminha lentamente entre as mesas, examina os rostos dos convidados, procura o medo e o encontra em toda parte. Homens desviam o olhar, mulheres tremem. Ele para diante de um casal. Uma matrona jovem e bonita, esposa de um respeitado senador. Caio pega-a pelo queixo, vira seu rosto para a luz, examinando-a como um comprador examina um cavalo no mercado. Avalia a brancura da pele, o corte dos olhos, a plenitude dos lábios. No salão impera um silêncio tão denso que o som de um garfo caindo soaria como um trovão. O marido está sentado ao lado, pálido como um lençol. Olha para o prato, apertando os punhos de modo que as unhas cravam nas palmas. Ele sabe o que vai acontecer a seguir. Toda Roma sabe. Mas ele cala, porque em casa tem filhos. Porque uma palavra de protesto, e amanhã sua linhagem será interrompida. O imperador faz um sinal com a mão. Um gesto leve, descuidado. Você, vamos. A mulher levanta-se. As pernas não a sustentam, mas ela vai. Vai atrás dele, para fora do salão de banquetes, para os aposentos vizinhos. As portas se fecham. E o banquete continua. Os convidados comem, bebem, conversam sobre o tempo e gladiadores. Mas cada pedaço entala na garganta. Cada minuto se arrasta como uma eternidade. Eles sentam e esperam o anfitrião voltar. E quando ele voltar, não ficará calado. Contará a todos como foi a esposa deles na cama. Uma resenha pública de estupro. O último estágio da decomposição moral, elevado à categoria de cerimonial de Estado. Nesta sala, entre ouro e seda, morre não apenas a moral romana. Aqui morre a própria ideia de inviolabilidade da pessoa. Calígula mostra a eles: vocês não são ninguém. Seus títulos, seus ancestrais, suas leis são nada diante da minha vontade. Sua honra me pertence tanto quanto seus impostos. E enquanto no palácio comem a sobremesa, Roma entende. O monstro não se saciou. Ele apenas tomou gosto. O tilintar de um garfo de prata caindo nesta sala soa como um disparo de catapulta. Dezenas de cabeças encolhem-se nos ombros. O servo que derrubou o talher empalidece tanto que seu rosto se confunde com a coluna de mármore. Ele sabe. Sua vida agora está por um fio mais fino que teia de aranha. Bem-vindo ao banquete imperial, o lugar mais requintado, mais caro e mais terrível de Roma. Servem línguas de flamingo e fígado de peixes raros, mas todos os convidados têm na boca o mesmo gosto. Gosto de metal e bile. Gosto de terror animal. O convite para o palatino não é mais considerado uma honra. É uma intimação. É um teste de sobrevivência. Você recebe um pergaminho perfumado com o selo imperial, e sua família começa a se despedir de você, como antes de ir para a guerra. Mas não se pode recusar. Dizer, estou doente, significa assinar a sentença de morte não só para si, mas para os filhos. Por isso você veste a melhor toga, esfrega-se com óleos perfumados para esconder o cheiro de suor frio, e vai para a boca do leão. Nas mesas está a nata da sociedade romana. Cônsules, pretores, triunfadores. Pessoas cujos ancestrais conquistaram o mundo. Agora parecem estudantes assustados. Comem mecanicamente, sem sentir o gosto. Bebem vinho, mas ele não embriaga. Apenas aumenta a ansiedade. Porque no centro do salão, num estrado, está reclinado ele, o predador. Caio Calígula não apenas come, ele observa. Seus olhos correm pelo salão, escaneando os convidados. Procura a vítima de hoje. Veja como ele se levanta. Devagar, preguiçosamente, limpando os lábios com um guardanapo de seda.
As conversas nas mesas cessam instantaneamente. O silêncio torna-se um vácuo, sugando o ar dos pulmões. Ouve-se apenas o arrastar de suas sandálias no mosaico. Ele se aproxima do leito do respeitado senador Valério Asiático. Ao lado de Valério está sua esposa, uma beldade famosa por sua modéstia. Caio para. Não diz uma palavra. Apenas pega-a pelo queixo e levanta seu rosto para a luz das tochas. Imagine que você é esse senador. Você está sentado a meio metro. Vê como os dedos do louco apertam o rosto da mulher que você ama. Ele a examina como gado no mercado. Vira a cabeça dela para a esquerda, para a direita. Puxa sem cerimônia a ponta de sua estola, avaliando ombros e peito. O que você faria? Sacaria a faca de cortar carne e a cravaria na garganta dele? Então os pretorianos, parados junto às paredes, massacrarão toda a sua família até a 7ª geração. E você fica sentado. Você sorri. Seu sorriso parece a careta de um paralítico, mas você o mantém, porque esse sorriso é o único escudo para a sua família. Levanta, lança o imperador. E ela levanta. Vai atrás dele, de olhos baixos, queimando de vergonha, mas sem ousar desobedecer. Saem do salão. As pesadas portas do quarto imperial fecham-se atrás deles com uma batida surda. E então começa o tormento mais sofisticado. A espera. O banquete continua. Servos trazem novos pratos. Músicos tocam uma melodia alegre em flautas. Mas ninguém consegue engolir nem um pedaço. Todos os olhos estão voltados para aquele senador, cuja esposa acabaram de levar. Ele está sentado sozinho no largo divã. O lugar vazio ao seu lado grita mais alto que qualquer sirene. Colegas desviam o olhar, com medo de se contagiar com sua vergonha. Ele deve comer, deve beber, deve fingir que nada está acontecendo. Tais são as regras do jogo. Se mostrar raiva, é um traidor. Se mostrar tristeza, ofende a alegria do imperador. Passa 1 hora, talvez 2. As portas se abrem novamente. Caio volta. Parece ligeiramente despenteado, o rosto lustroso. Logo atrás, cambaleando, sai a mulher. Seus olhos estão vermelhos, a maquiagem borrada, a toga amassada. Ela não olha para o marido. Quer afundar no chão, desaparecer, dissolver-se no ar. Volta para seu lugar. E o marido, esse orgulhoso patrício romano, deve se mover para lhe dar lugar. Deve, talvez, até servir-lhe um copo d'água. Mas para Calígula isso é pouco. A humilhação deve ser pública e total. Ele volta a ocupar seu lugar à cabeceira da mesa e, em voz alta, cobrindo a música, começa a contar. Ele faz uma resenha. Como um crítico de teatro discute a atuação de um ator, o imperador discute os talentos de cama da nobre matrona. Fria, ele franze a testa, mordendo um pedaço de fazão. Deitada como um tronco, entediante. Ou o contrário, mas esta aqui arranha. Uma besta apaixonada, quem diria, olhando para essa cara de santa. Ele saboreia os detalhes. Descreve pintas em lugares íntimos, características do corpo, sons que ela emitia. Ele a despê com palavras diante de toda Roma, e o salão ouve. Centenas de homens ouvem como o imperador violentou a esposa de seu amigo e a sentem. Alguém até espreme uma risada subserviente. Nesse momento, Calígula destrói não apenas uma família específica, destrói a própria base da sociedade romana, o pater familias, a autoridade sagrada do pai de família. Que pai você é? Que protetor você é? Se senta e ouve outro homem discutir o corpo de sua esposa e ainda se serve de mais vinho. Não é luxúria. Para luxúria ele tem escravas, tem lupanários. É política. É a demonstração de que em Roma há apenas um homem, o imperador. Todos os outros são eunucos, privados de vontade e honra. Ele transforma a aristocracia numa matilha de cães espancados que lambem a mão que os bateu. A atmosfera desses banquetes é impregnada de surrealismo. Louça de ouro, comida requintada, montanhas de flores e um medo absoluto, concentrado. As pessoas chegam aqui ricas e heróis,
e saem como criaturas quebradas, esmagadas, odiando-se por sua covardia. Calígula se embriaga com isso. Ele os vê por dentro. Sabe, enquanto temerem por suas vilas e suas vidas, suportarão tudo. Mas por esse teatro do absurdo é preciso pagar. E pagar com ouro. Os banquetes tornam-se cada vez mais loucos. Pratos são polvilhados com raspas de ouro. Pérolas valendo propriedades inteiras são dissolvidas em vinagre para beber essa solução azeda e turva num só gole, apenas por ostentação. Pão é assado de ouro, como se o metal pudesse saciar o estômago. O desperdício de Caio não conhece limites. Constrói pontes sobre o mar, aterra montanhas, muda cursos de rios. O dinheiro acumulado pelo avarento Tibério derrete como neve sob o sol da Itália. 2 bilhões e 700 milhões de sestércios. Uma enorme montanha de ouro, que parecia inesgotável, desapareceu. O fundo do tesouro já é visível. O imperador olha para o cofre e vê vazio. Mas a diversão não deve parar. O show deve continuar, e os atores precisam ser pagos. As legiões exigem soldo. Os pretorianos esperam prêmios. De onde tirar dinheiro? Se os métodos honestos são lentos demais para os apetites da divindade? Calígula passa os olhos pelo seu palácio. Vê mármore, seda, estátuas. E vê seus convidados, os senadores que ainda tentam manter restos de dignidade. Em seu cérebro inflamado, nasce uma ideia digna de sua loucura. Se Roma é sua propriedade, por que não forçar essa propriedade a gerar renda da maneira mais direta e suja? Pela primeira vez na história, o Palácio Imperial na Sagrada Colina do Palatino se prepara para mudar de fachada. Salões luxuosos, que viram triunfos e conselhos de sábios, em breve ouvirão sons muito diferentes. Sons de barganha, rangido de camas e tilintar de moedas jogadas por amor comprado. O imperador de Roma torna-se o principal cafetão do império. O ouro não tem cheiro. Essa frase será atribuída a outro imperador, Vespasiano, décadas depois. Mas o verdadeiro autor dessa filosofia foi Caio. Quando o fundo do tesouro imperial apareceu sob as últimas moedas, como o leito seco de um rio, Roma não apenas criou novos impostos. Em Roma, ocorreu a transformação do poder sagrado em banca de feira. A colina do Palatino, coração do império, lugar onde Rômulo fundou a cidade, onde viviam deuses e césares, mudou numa noite. Desapareceu o cheiro de incenso e o silêncio solene. Agora os corredores do palácio se encheram de perfumes baratos, risadas bêbadas e o som de cobre. Bem-vindo ao lupanário imperial, o bordel mais caro e mais vergonhoso da história da humanidade. O imperador não buscou meias medidas. Para que taxar as prostitutas, se ele mesmo pode se tornar o principal cafetão do império? Ordenou liberar uma ala inteira do palácio. Aposentos luxuosos foram divididos por divisórias em celas apertadas, exatamente como nos becos sujos de Suburra. Sobre cada porta, penduraram uma placa com nome e preço. Mas ao ler esses nomes, os romanos ficavam estupefatos. Não havia nomes gregos ou sírios de escravas. Havia nomes das listas da nobreza mais antiga: Cornélias, Júlias, Cláudias. Esposas de cônsules, filhas de pretores. Mães de família cuja honra era considerada intocável por séculos. Caio declarou mobilização, mas não para a guerra, e sim para a prostituição. Pais e maridos receberam ordem de trazer suas mulheres ao palácio para o cumprimento do dever estatal. Imagine esse desfile surrealista. Matronas nobres, escondendo o rosto em véus, sobem os degraus de mármore, empurradas por maridos que temem desobedecer mais do que a vergonha. São colocadas nas celas. O imperador pessoalmente as instrui sobre como sorrir para os clientes, como chamar os transeuntes. Para ele é um jogo divertido. Ele anda entre as fileiras, ajeitando as togas delas, como um dono de loja atencioso ajeita a mercadoria na vitrine. As portas do palácio se abrem para todos. Qualquer plebeu, qualquer liberto, qualquer soldado que tenha dinheiro pode entrar aqui. O bilhete de entrada não é apenas pagamento pelo prazer.
É um ato de lealdade. Arautos no fórum gritam: ajudem o imperador! Encham o tesouro! E a multidão vem em massa. Uns vão por curiosidade. Quando mais teriam a chance de comprar uma noite com uma mulher para a qual antes não podiam nem levantar os olhos? Outros vão por medo, pois a recusa em visitar o estabelecimento do imperador pode ser vista como rebelião. No ar paira um cheiro pesado e pegajoso de depravação e desesperança. Você vê um centurião jogando moedas no colo de uma aristocrata que chora. Vê o marido dela, parado no corredor contando o lucro, porque o imperador exige prestação de contas rigorosa. A hierarquia social de Roma desmoronou. Um escravo pode comprar uma senhora. O dinheiro tornou-se a única medida de valor do homem. Calígula observa isso da varanda e seu rosto brilha. Ele não está apenas ganhando dinheiro. Ele mistura o sangue azul com a lama, provando que todos esses patrícios arrogantes não são diferentes das garotas de rua, se forem pressionados. Mas o bordel é dinheiro lento, e o imperador precisa de milhões agora. Então abre-se o segundo ato desta farsa, o grande leilão. Caio anuncia a liquidação de bens imperiais. Trazem montanhas de tralha para o fórum, móveis velhos do palácio, tapetes comidos por traças, armaduras de gladiadores mortos há muito tempo, vestidos de suas irmãs. Todo o lixo que empoeirava nos depósitos há anos é agora declarado relíquia sagrada. O leiloeiro bate o martelo e o imperador senta ao lado e ajuda a conduzir os lances. Na primeira fila sentam os senadores. Foram trazidos à força. Conhecem as regras. Se o imperador olha para você e diz o preço, você compra. Não importa se você precisa dessa cadeira quebrada ou não. Não importa se você tem dinheiro. Você assente. A cena lendária, descrita por historiadores, acontece exatamente aqui. O velho pretor Apônio Saturnino, cansado de ficar sentado e pelo calor, tem a imprudência de cochilar bem durante o leilão. Sua cabeça começa a balançar ritmicamente no sono. Calígula percebe. Cutuca o leiloeiro. Olhe, o pretor está assentindo. Ele aumenta o lance. O leiloeiro entra no jogo. 2 milhões. Quem dá mais? Saturnino dá 3. 4. 5. O martelo bate no ritmo dos acenos do velho adormecido. O preço dispara até o céu. Quando finalmente acordam o infeliz, dão-lhe a alegre notícia. Ele acabou de comprar 13 velhos gladiadores inválidos por 9 milhões de sestércios. O velho está arruinado. Sua fortuna, acumulada durante toda a vida, desapareceu em 5 minutos de sono. E o imperador gargalha tanto que o eco passeia pelo fórum. Não é comércio, é roubo com elementos de comédia stand-up. Outros são forçados a comprar coisas ainda mais absurdas. Eis a faixa que o próprio Germânico usou. 2 milhões! Grita Caio. E o senador paga, beijando o trapo sujo com lágrimas de emoção nos olhos. Porque a alternativa é a acusação de desrespeito à memória do pai do imperador. As pessoas mais ricas de Roma saem do leilão mendigas, apertando nas mãos lixo que ninguém quer. A economia da elite é destruída. O dinheiro é bombeado dos bolsos das velhas famílias para os baús sem fundo de Caio. Mas mesmo isso é pouco para ele. Introduz impostos sobre tudo. Sobre comida, tribunais, carregadores. Carregadores devem entregar parte do ganho diário. As prostitutas da cidade, o preço de um cliente por dia. Centuriões andam pelos mercados, extorquindo trocados de vendedores de peixe. Roma geme. Mas o espetáculo mais terrível espera aqueles que vêm ao palácio com o tributo. O imperador apaixona-se fisicamente pelo ouro. Já não é ganância, é fetichismo. Ordena espalhar montanhas de moedas de ouro, áureos, no chão de um enorme salão. Tira os sapatos, anda sobre o ouro com os pés descalços, sentindo o frio do metal na pele. Deita-se nessa pilha, rola nela como um porco na lama. Pega moedas com as mãos, joga-as para o alto, deixando a chuva dourada cair em seu rosto. Seus olhos queimam com um brilho insano. Sou rico, sou mais rico que todos, sussurra,
abraçando o metal frio. Nesse momento, parece um dragão de mitos guardando sua caverna. Só que em vez de fogo, ele cospe decretos de execução. No início do ano, ele fica na porta do palácio e recebe pessoalmente presentes. Cada cidadão é obrigado a trazer a estrena, oferenda de ano novo. As pessoas vão num fluxo interminável, jogando moedas na barra de sua toga. O imperador de Roma fica como um mendigo na escadaria da igreja, agarrando avidamente moedas de cobre e prata. Vergonha? Dignidade? Essas palavras foram esquecidas. Existe apenas o ventre insaciável do tesouro, que exige cada vez mais combustível. A aristocracia imperial está definitivamente quebrada. Venderam suas esposas, venderam seus títulos, deram seu dinheiro por lixo. Não lhes restou nada além do medo. Mas em Caio, banhando-se em ouro, nasce uma nova ambição. Dinheiro agora é suficiente. O tesouro está cheio novamente, ainda que ao preço da honra de toda Roma. E o que faz um imperador que tem dinheiro e tédio? Começa a sonhar com a glória de general. Pouco lhe importam vitórias sobre senadores e mulheres. Ele precisa de um verdadeiro triunfo. Tal que ofusque César e Augusto. Mas onde encontrar um inimigo, se o mundo todo já está aos seus pés? O olhar de Calígula cai sobre o mapa. Britânia. A ilha nebulosa no fim do mundo, selvagem e não conquistada. E ainda mais longe, a Germânia, onde outrora lutou seu pai. Caio decide que chegou a hora de vestir a armadura. Mas a guerra que ele desencadeará será tão louca quanto seu reinado. Será uma guerra não contra homens, será uma guerra contra a própria natureza. E as legiões, acostumadas a sangue e aço, logo se depararão com uma ordem que as fará duvidar da realidade do que está acontecendo. O ouro está reunido. As tropas estão prontas. O circo parte em turnê para as margens do Canal da Mancha. O vento norte bate no rosto, arrancando plumas dos capacetes. A poeira salgada range nos dentes. Diante de vocês está o Canal da Mancha, o mar de chumbo, frio, separando o mundo civilizado da ilha nebulosa da Britânia. Na costa da Gália, alinhou-se a mais formidável máquina de guerra da antiguidade. Dezenas de milhares de legionários, blindados em armaduras. Veteranos cujos corpos são cobertos de cicatrizes de espadas germânicas e flechas partas. Cavalaria pronta para disparar a galope. Máquinas de cerco, balistas e catapultas, apontadas para o horizonte. O ar treme de tensão. Os soldados esperam a ordem. Esperam o sinal da corneta para embarcar nos navios e trazer a Roma uma nova província. Estão prontos para morrer. Prontos para matar. Mas não estão prontos para o que acontecerá no minuto seguinte. O imperador Caio César cavalga diante da formação em seu cavalo favorito. Está de couraça enfeitada com pedras preciosas, com uma capa que custa mais do que todo o equipamento da corte ali parada. Ele prescruta à distância. Mas seu inimigo não são os bretões pintados de azul. Seu inimigo não se esconde nas florestas. Seu inimigo bate aos pés de seu exército. De repente soa o comando. As trombetas de guerra rugem. Ataque! Os legionários apertam os pilos, preparando-se para o desembarque. Mas não há navios. Atacar para onde? E então os arautos transmitem a ordem que faz os experientes centuriões perderem o fôlego de vergonha. O imperador declara guerra a Netuno, ao deus dos mares. O oceano ousou barrar meu caminho? Eu vou puni-lo, grita Calígula, agitando a lança em direção à arrebentação. A artilharia recebe ordem de abrir fogo. Imagine esse surrealismo. Poderosas balistas, capazes de perfurar muralhas de fortalezas, começam a lançar pedras pesadas e troncos na água. Os projéteis afundam com estrondo. Catapultas atiram flechas nas ondas que chegam. O imperador corre pela praia, encorajando os soldados, como se houvesse uma batalha acalorada. Batam nele, cortem a espuma. Os soldados trocam olhares. Em seus olhos há pânico. Não de medo da morte, mas de medo da loucura. Entendem, são comandados por um demente. Mas a disciplina no exército romano
está cravada no subconsciente mais fundo que o instinto de autopreservação. E começam a cortar a água com espadas. Milhares de homens adultos, a elite do exército, ficam com água até os joelhos no frio e lutam contra as ondas. Mas a humilhação está apenas começando. Quando a batalha diminui, soa o sinal para a coleta de troféus. Na tradição romana, troféus são armas do inimigo, ouro, prisioneiros. É a prova de bravura. Caio ordena aos soldados que se curvem. Coletem o butim. O oceano se rendeu. E os legionários, engolindo a saliva amarga, começam a recolher conchas. Moluscos molhados e sujos enchem seus capacetes com eles, enchem as dobras de suas túnicas. Centuriões, que ontem sonhavam com o triunfo, agora andam entre as fileiras, vigiando para que cada soldado pegue ostras e vieiras suficientes. Eis o tributo que o oceano conquistado paga ao Capitólio e ao Palatino, proclama Caio. Ele brilha. Aos seus olhos, esta é a maior vitória. Ele venceu a natureza, forçou o mar a se submeter e o exército a se tornar cúmplice dessa farsa. Foi uma quebra psicológica. Ao forçar as legiões a catar conchas em vez de ouro, ele esmagou o orgulho delas. O soldado que concordou em virar chacota por ordem do comandante não é mais um soldado, é uma marionete. Está quebrado. Agora cumprirá qualquer ordem, até a mais criminosa, porque não há como cair mais baixo. A honra ficou lá, na praia, entre montes de algas apodrecendo. Como recompensa por essa vergonha, Calígula promete a cada guerreiro 100 denários. Ele joga esse dinheiro para eles com tal atitude, como se os tivesse tornado ricos. Vão então, ricos, vão então, felizes. Uma esmola patética por uma alma vendida. Para imortalizar esse triunfo, Caio ordena construir um farol, uma torre gigantesca, a mais alta do mundo. Não para indicar o caminho aos navios, mas para ficar como monumento eterno de sua vitória sobre o vazio. Os soldados, em vez de guerrear, transformam-se em construtores. Carregam pedras, erguendo uma estrutura ciclópica, que mais tarde chamarão de Tour d'Ordre, Torre da Ordem. Noite após noite, no topo queimam enormes fogueiras, cuja luz é visível até na Britânia. Os bretões provavelmente olhavam para esse clarão com perplexidade, sem suspeitar que foram conquistados, sem que sequer pisassem em sua terra. Calígula volta a Roma, não como um louco que falhou na campanha. Volta como vencedor. Traz consigo baús cheios de conchas. Exige um triunfo. Mas quem levar acorrentado diante da carruagem? Netuno não se pode prender em grilhões. Então ocorre outro ato de fraude. Caio ordena selecionar os gauleses mais altos das tribos locais. Aqueles que têm cabelos claros. E se não houver cabelo claro suficiente, pintam de ruivo. Obrigam-nos a aprender palavras alemãs, vestem-nos com peles e os apresentam como chefes germânicos capturados. O teatro do absurdo atinge o apogeu. Os romanos veem a procissão. Falsos germânicos caminham carregando cestos com conchas, e logo atrás vem o imperador, certo de sua divindade. O Senado, claro, vota pelo triunfo. Quem ousará dizer que conchas não são ouro? Quem arriscará notar que os germânicos falam suspeitamente bem o dialeto gaulês? Ninguém. A mentira tornou-se religião de Estado. Mas nesta campanha aconteceu algo importante. O exército, essa vaca sagrada de Roma, pilar do trono, sentiu-se traído pela primeira vez. Soldados podem perdoar crueldade, podem perdoar atraso no soldo, mas não perdoam quando fazem deles palhaços. Nas tendas do acampamento, quando os oficiais saem, começam as conversas baixas. O ranger das pedras de amolar soa mais alto que o normal. Legionários limpam suas espadas da água salgada com zelo especial. Entendem. Este imperador não é apenas um tirano. É uma vergonha. E a vergonha em Roma só se lava com sangue. Calígula sente esse frio. Vê como os soldados olham para ele. Não com adoração, como para Germânico, mas com ódio sombrio.
E esse medo gera nele uma nova onda de agressão. Se não pode confiar nas pessoas, confiará nos animais. Afinal, animais não traem, não tramam conspirações e não riem pelas costas. De volta a Roma, Caio passa cada vez mais tempo nos estábulos. Lá, entre o cheiro de feno e esterco, encontra o único ser que, a seu ver, é digno de sua grandeza. Um garanhão veloz chamado Incitatus, o cavalo que nunca dirá não, o cavalo que não exige liberdades republicanas. Na imaginação doente do imperador, esse animal torna-se o político ideal. E Caio decide dar a Roma uma última lição sobre a natureza do poder. Uma lição que mostrará aos senadores o seu verdadeiro lugar. Se eles estão prontos para se curvar a um cavalo, então para que Roma precisa de gente de toga? Os estábulos de mármore já se preparam para receber o novo pai da pátria. Você entra no estábulo, mas seu nariz não sente o cheiro habitual de esterco e feno mofado. Em vez disso, o ar está cheio do aroma de caros incensos orientais. As paredes aqui não são de tábuas podres, mas de mármore puro e polido, onde se refletem seus rostos assustados. A manjedoura onde colocam a aveia é esculpida em marfim, material tão caro que por um coxo desses daria para alimentar uma família romana por um ano inteiro. Bem-vindo à residência do político mais influente da época. E não é um senador nem um prefeito. É Incitatus, um garanhão espanhol veloz. Olhe para ele. Pelo liso e lustroso, músculos rolam sob a pele. No pescoço do animal, um colar cravejado de pedras preciosas, cujo valor excede o orçamento de uma pequena província. Cobrem-no com mantos púrpuras. Púrpura é a cor dos imperadores, cor pela qual o uso ilegal leva simples mortais à execução. Mas este cavalo pode tudo. Tem casa própria, uma equipe de 18 servos pessoais, quarto e móveis. Não é apenas amor aos animais. É a sátira política mais perversa e sofisticada da história da humanidade. Calígula não enlouqueceu quando instalou o cavalo no palácio. Ele simplesmente decidiu mostrar à elite romana seu verdadeiro lugar. É como se lhes dissesse: vocês se orgulham de seus ancestrais? Vangloriam-se de suas togas? Olhem para este cavalo. Ele come em marfim, e vocês catam migalhas da minha mesa. Ele usa joias que vocês penhoraram a agiotas para pagar meus caprichos. O absurdo atinge o pico quando arautos correm por Roma exigindo silêncio. Silêncio! Incitatus dorme! Todo o bairro ao redor do Circo Máximo para. Ferreiros param de bater martelos, comerciantes fecham as lojas, cães têm medo de latir. Pois acordar o cavalo imperial significa acordar a ira do próprio imperador. Soldados da guarda pretoriana, elite do exército, patrulham as ruas guardando o sono do animal. Pense nisso. Homens que conquistaram o mundo agora trabalham de babás para gado. Mas o mais humilhante acontece à noite. Trazem-lhe um convite. Nele há um selo. Incitatus convida você para jantar. E você vai. Veste a melhor roupa e vai visitar um cavalo. Entra na sala, curva-se ao anfitrião de 4 patas. Servos põem à mesa. Taças de ouro, vinho falerno de 100 anos. Para Incitatus despejam aveia com flocos de ouro, e você bebe a saúde dele. Ao nosso nobre amigo, proclama algum cônsul, e sua voz treme. Você brinda com o vazio, olhando o animal mastigar. Nos olhos do cavalo, indiferença tranquila. Nos olhos das pessoas, um abismo de vergonha. Calígula observa esse espetáculo com prazer. Vê como velhos aristocratas bajulam um garanhão. E então desfere o golpe principal. Anuncia sua intenção de fazer de Incitatus cônsul. Roma paralisa. Cônsul é o cargo eletivo mais alto da República. É o auge da carreira. É o poder sobre o exército e a lei. E agora esse cargo será ocupado por um cavalo. Historiadores discutiram por séculos. Foi delírio de um louco? Não. Foi um cuspe. Uma escarrada na cara de todo o sistema. Caio explica isso com uma lógica assassina. Este cavalo, pelo menos, não rouba. Não trama conspirações. Não é hipócrita. É mais honesto que qualquer um de vocês, peles vendidas no Senado.
Então por que ele não pode governar Roma? E sabem o que é mais assustador? O Senado está pronto para votar a favor. Se Calígula tivesse tempo de apresentar a proposta oficialmente, eles levantariam as mãos. Confirmariam o cavalo no cargo, viriam a ele com relatórios e pediriam para aprovar o orçamento, olhando o cônsul abanar o rabo espantando moscas. Porque o medo queimou neles os restos de bom senso. Incitatus na toga de cônsul é o espelho no qual Roma viu seu reflexo feio e distorcido. É a sentença de um Estado, onde a carreira depende não de talentos, mas do capricho de um tirano. A burocracia transformada em farsa. Se um cavalo pode ser funcionário, então funcionários não passam de gado falante. Neste estábulo de mármore, morre não apenas o respeito pelo poder. Aqui morre o sentido. O poder torna-se surrealista. Hoje você é cônsul, amanhã escravo. E depois de amanhã seu chefe será um garanhão. As regras desapareceram. Não há estabilidade. Há apenas o caos governado pelo humor de um homem. Mas enquanto Incitatus tritura cevada selecionada, em outra parte do palácio ouvem-se outros sons. Não relinchos nem tilintar de arreios de ouro. Ouve-se o arranhar da pena no pergaminho. O imperador trabalha. Faz listas. As piadas com o cavalo acabaram. Começa a contabilidade da morte. A sátira dá lugar ao horror frio e mecânico. Afinal, para manter um cavalo no luxo e dar banquetes, é preciso eliminar quem possa atrapalhar. Ou simplesmente, quem deixou de ser engraçado. Caio está sentado à mesa. Diante dele, 2 livros. Na capa de um está escrito espada. Na capa do outro, punhal. Não são metáforas, são registros. Neles há nomes. Nomes dos que morrerão hoje, amanhã, em uma semana. Aqui não há emoções, apenas cálculo. A esteira de produção de cadáveres é ligada na potência máxima. E agora, ninguém mais poderá se esconder atrás da máscara de bobo da corte ou de convidado submisso na festa do cavalo. O riso em Roma cala definitivamente. Entram em cena os carrascos. No escritório do imperador, reina a ordem ideal. Não há o caos de um louco, impera o pedantismo de um assassino em série. Na mesa, jazem 2 rolos. Em um, com letra caligráfica, está escrita a palavra espada. No outro, punhal. Não é literatura. São os livros contábeis do inferno. Toda manhã, Caio começa marcando vistos ao lado dos nomes. A morte em Roma deixou de ser tragédia ou punição. Transformou-se em rotina, num procedimento administrativo chato, necessário para manter o tônus do soberano. Que odeiem, contanto que temam, gostava de repetir Calígula, citando uma frase de uma velha tragédia. Pense nessa frase. Não é apenas um lema, é a fórmula da liberdade absoluta. Se você não se importa com o amor dos súditos, se é indiferente ao ódio deles, torna-se invulnerável à moral. Você sai dos limites das avaliações humanas. Medo. Eis a única moeda que circula no palácio. E aqui não há inflação. As execuções agora não acontecem em masmorras escuras, mas bem durante o almoço. É um novo tipo de entretenimento de mesa. Para que chamar acrobatas ou poetas, se pode ver como um carrasco habilidoso separa a cabeça do corpo com um só golpe? Caio acha isso relaxante. Ele come, bebe, mantém conversa social. E a alguns passos de seu leito, pessoas são privadas da vida. Os convidados são obrigados a olhar. Desviar o olhar é indelicado. Fechar os olhos é suspeito. Ânsia de vômito pode custar a cabeça. E a elite romana aprende a mastigar ao som de gorgolejos e golpes de metal no osso. O apetite some, mas o medo obriga a engolir. Mas a morte física é simples demais, rápida demais. Faça de modo que ele sinta que está morrendo. Instrui Caio aos seus carrascos. Ele gosta de prolongar o processo, transformar o apagar da vida numa longa e dolorosa sinfonia. No entanto, ele se torna um verdadeiro gourmet em questões de tortura psicológica.
Quebrar o corpo qualquer tolo com um porrete consegue. Quebrar a alma, forçar o homem a trair a si mesmo, destruir nele tudo o que é humano, deixando apenas o terror animal. Isso é verdadeira arte. A história preservou para nós um caso que, mesmo após 2000 anos, causa calafrios. Havia em Roma um nobre cavaleiro chamado Pastor, homem rico e respeitado. Tinha um filho, um jovem bonito. De alguma forma desagradou ao imperador. Talvez tenha rido alto demais, talvez fosse bonito demais. De manhã, Caio ordena executar o jovem. Cruel, sem sentido. E na noite do mesmo dia, um mensageiro bate à porta do pai. O imperador convida você para jantar. Imagine este momento. Você acabou de saber que seu filho foi morto. Seu coração está despedaçado. Você quer uivar, arrancar os cabelos, amaldiçoar o tirano. Mas se recusar, você morre. E não apenas morre, antes matarão todos os seus parentes restantes. Sua esposa, seu segundo filho. E Pastor veste a toga de festa, lava o rosto, tirando as lágrimas. Vai ao palácio. Entra no salão onde o assassino de seu filho está reclinado nas almofadas, radiante de prazer. Caio o recebe cordialmente. "Beba comigo, meu amigo", exclama, estendendo a taça com vinho. E o pai pega a taça. Sua mão não treme. Ele bebe a saúde do imperador. Calígula o observa com o interesse atento de um vivisseccionista. Ordena trazer coroas de flores. Pastor põe a coroa. O imperador brinca, conta piadas, e Pastor ri. Você ouve esse riso? É um som que deveria trincar espelhos. Não é um riso de alegria. É o som da espinha dorsal humana se quebrando. O pai ri na cara do assassino de seu filho, porque em casa restou outro filho. Ele vende sua dor, seu orgulho, sua alma para salvar quem ainda está vivo. Toda a crueldade dos porões de tortura empalidece diante dessa cena. O sadismo requintado não está na roda ou no ferro em brasa. Está em forçar a vítima a agradecer ao torturador. Caio se delicia com isso. Ele vê. Esse homem agora pertence a ele totalmente. Não restou nele nada de seu. Nem mesmo o direito às lágrimas. O terror torna-se total. No Senado matam pessoas simplesmente assim, para intimidar. Um senador foi cortado em pedaços dentro do prédio da Cúria, porque o imperador o chamou de inimigo. Outros são forçados a correr atrás de sua carruagem de toga, suando e sufocando, quilômetros pela estrada poeirenta, enquanto ele guia os cavalos com descaso. Ele brinca com vidas como uma criança brinca de soldadinhos, arrancando-lhes as cabeças quando o jogo enjoa. Tem o poder para fazer o que quiser com quem quiser, diz ele à sua avó Antônia. E ele prova isso todos os dias. Certa vez, num banquete, começa a gargalhar alta e histericamente. Os cônsules sentados ao lado perguntam timidamente: "César, o que causou sua diversão?" Caio olha para eles com um sorriso carinhoso e responde: "Só pensei que basta eu acenar com a cabeça e as gargantas de vocês dois serão cortadas agora mesmo." Os cônsules empalidecem, sorrisos escorrem de seus rostos e Caio volta a rir. Para ele, é a melhor piada do mundo. A consciência da permissividade absoluta, divina. Mas nesta mecânica do horror há um elemento fraco: a ferramenta. O carrasco não pode trabalhar para sempre, sem se sujar de sangue até os cotovelos. Aqueles que executam as ordens, aqueles que ficam atrás do imperador com espadas, a guarda pretoriana, começam a sentir que algo está errado. São militares profissionais. Estão acostumados a matar inimigos de Roma, não velhos e crianças. Estão acostumados à disciplina, não aos caprichos de um louco que os obriga a catar conchas ou guardar o sono de um cavalo. Cada ordem de nova execução, cada travessura insana do imperador, estica os nervos dos guardas cada vez mais. Eles veem o que Caio faz e entendem. Cedo ou tarde, ele ordenará executá-los também. Simplesmente porque não gostará da cor de suas capas,
ou da expressão no rosto na revista matinal. A lealdade comprada com ouro começa a enferrujar com o sangue derramado. No palácio, entre a festa infinita da morte, as sombras começam a se adensar. Nos cantos escuros das casernas, onde não chega o riso bêbado do imperador, soam sussurros. Homens de uniforme trocam olhares, e neles lê-se não medo, mas uma determinação fria e calculista. Entre eles há um homem, tribuno da guarda pretoriana. Chama-se Cássio Quereia, veterano que passou pelo moedor de carne das guerras germânicas. Soldado severo, de poucas palavras. Caio o escolheu como alvo favorito para a zombaria. O imperador acha divertido humilhar esse velho guerreiro. Ele não sabe que, ao zombar de Quereia, está puxando o pino de uma granada que já está em seu bolso. A conspiração não amadurece no Senado, onde sentam covardes. A conspiração amadurece onde se portam espadas. Imagine um homem feito de cicatrizes e disciplina de ferro. Cássio Quereia, tribuno da guarda pretoriana. Lenda viva. Ele esteve na parede de escudos contra berserkers germânicos, derramou seu sangue e o alheio na lama gelada das florestas do norte. Sobreviveu onde até pedras quebravam. Não é um bajulador da corte, é uma máquina de matar cuja lealdade a Roma foi forjada no fogo das batalhas. Mas agora seu principal inimigo não é um bárbaro com machado. Seu inimigo é um jovem de 28 anos em sedas, que acha que humilhar um herói é o auge da inteligência. Todo dia no palácio encena-se o mesmo espetáculo vil. Quereia, como oficial sênior, vai ao imperador pegar a senha para a guarda da noite vindoura. É um procedimento sagrado. A senha é a chave para a segurança do imperador. Geralmente são palavras como vitória, lealdade ou fortuna. Mas Caio transforma o ritual numa farsa vulgar. Olhando nos olhos do velho soldado, ele com um sorriso nojento lança: Príapo, deus da fertilidade com um falo gigante, ou Vênus, ou velha. Imagine o rosto do tribuno endurecer. Ao redor riem os meninos perfumados da comitiva. Eunucos cobrem a boca com as mãos. Senadores espremem risinhos subservientes. E Quereia deve ficar em posição de sentido. Deve repetir a palavra para passá-la aos soldados. A senha é velha. Ele deve engolir isso como se engole vidro moído. Mas para Calígula é pouco. Quando o tribuno se inclina para beijar o anel do imperador, gesto tradicional de lealdade, Caio estende a mão com os dedos em uma figura obscena, insultuosa, imitando o ato sexual. E Quereia beija essa mão. Todo, maldito, dia. Psicólogos dizem que todo homem tem um limite, um ponto de ebulição. Caio, em sua cegueira divina, esqueceu que os pretorianos não são escravos. São lobos que ele mantém na coleira. E se você bate no focinho do lobo e ri dele, um dia a coleira arrebenta. Para Quereia esse momento chegou não pela alta política, não pelo tesouro vazio ou humilhação do Senado. Tornou-se pessoal. Ele entendeu. Ou lava essa vergonha com o sangue do tirano, ou deixa de ser homem. A conspiração nasce não nas adegas de vinho nem nas vilas secretas. Nasce bem nas casernas, debaixo do nariz do imperador. Quereia encontra aliados. Cornélio Sabino, outro tribuno enjoado do que acontece. Ânio Viniciano, senador que teme pela vida. O círculo se amplia. Mas não é um clube de interesses. É uma dança no fio da navalha. A atmosfera no palácio lembra um barril de pólvora hermético ao qual aproximaram um pavio. Todos suspeitam de todos. Espiões de Calígula estão em toda parte. Uma palavra descuidada no banho, um olhar torto, um sussurro longo demais no corredor, e você é um cadáver. Os conspiradores entendem. Não há tempo. Caio torna-se cada vez mais imprevisível. Hoje exige a lua do céu. Amanhã pode ordenar aos pretorianos cortarem as gargantas uns dos outros por diversão. Ou o matamos agora, ou ele matará todos nós depois. Esse pensamento pulsa nas têmporas de cada participante. O medo da morte recua diante do medo de viver nessa humilhação infinita. Escolhem a data.
24 de janeiro do ano 41. Jogos Palatinos. Teatro. Lugar ideal. Barulho, multidão, confusão. A música abafará os gritos, e o aperto não deixará os guarda-costas germânicos, cães fiéis do imperador, chegarem a tempo para ajudar. É o cenário clássico do assassinato de Júlio César. Só que agora os assassinos não são políticos de toga, mas soldados com espadas. As mesmas pessoas cujo único trabalho é proteger o corpo do príncipe. A tensão nos últimos dias antes do golpe é quase fisicamente palpável. Imagine como é ficar de guarda na porta do quarto do homem que você vai matar. Ouvir sua respiração. Ver como ele come, como dorme, como brinca com pérolas. Quereia continua vindo buscar a senha. Continua ouvindo piadas sobre velha e impotente. Mas agora em seus olhos não há submissão. Neles, o vazio gelado de um homem que já tomou uma decisão. Ele olha para o pescoço do imperador e calcula onde exatamente a lâmina deve entrar para cortar a artéria com um só golpe. Caio, cegado pelo próprio brilho, não percebe nada. Relatam-lhe rumores estranhos na guarda, mas ele descarta. Quem ousará levantar a mão contra um deus vivo? Júpiter não permitirá. Vênus protegerá. Ele acredita em sua invulnerabilidade tão sinceramente quanto uma criança acredita que os monstros debaixo da cama sumirão se cobrir com o cobertor até a cabeça. Mas os monstros não estão debaixo da cama. Os monstros estão atrás dele, apertando os cabos dos gládios. Na noite anterior aos jogos, Cássio Quereia afia sua espada. O metal chia baixinho na pedra. Nesse som, a sentença. Não é apenas um atentado, é uma execução. Eles não querem veneno. Veneno é arma de covardes e mulheres, como diria o próprio Calígula. Eles querem aço, querem contato, querem olhar nos olhos dele no momento em que a vida deixar seu corpo. Querem que ele saiba. Não é um acidente. É vingança. Chega 24 de janeiro. Manhã fria e clara. Roma flui para o teatro, antecipando o espetáculo. As pessoas ocupam lugares, vendedores vendem doces, o ar cheira a festa. O imperador acorda de mau humor. Está com dor de barriga pela comilança de ontem. Pensa em faltar aos jogos, ficar na cama. O destino oscila. Se ele ficar, a conspiração pode falhar. Os nervos dos assassinos estão no limite, não aguentarão mais um dia de espera. Mas amigos o convencem a ir. O povo espera seu Deus, César. E ele concorda. Calça as sandálias e sai dos aposentos. Os corredores do palácio são longos e ecoantes. Caio caminha por eles pela última vez. Vai ao encontro de sua morte, cercado por aqueles que juraram morrer por ele. A ironia da história atinge o absoluto. O sistema de poder absoluto que ele construiu sobre o medo gerou assassinos daqueles que deveriam ser seu alicerce. Os pretorianos trocam olhares. Os sinais foram dados. Não há caminho de volta. No criptopórtico, passagem subterrânea que liga o palácio ao teatro, é escuro e fresco. Lugar ideal para emboscada. As sombras aqui são densas. O eco abafa os passos. Quereia espera lá. Aperta o cabo da espada com tanta força que os nós dos dedos ficam brancos. Sabe, em alguns minutos o mundo mudará para sempre. A era da loucura terminará, mas começará a era do sangue. E ele, simples soldado, será aquele que girará a roda da história, cravando metal na carne de um deus. Os passos do imperador se aproximam. Batida de sandálias, vozes da comitiva. O coração bate no peito como um martelo na bigorna. O tempo acabou. Penumbra. A frescura úmida da passagem subterrânea, chamada criptopórtico, contrasta bruscamente com o barulho e o abafamento do teatro lotado. Aqui cheira a umidade e pedra velha. Caio para. Tem 29 anos, mas parece um velho. Calvo, rosto pálido e inchado, onde congelou uma careta de eterno descontentamento. Ele nota um grupo de meninos, adolescentes nobres da Ásia trazidos para a apresentação. O imperador começa uma conversa, brinca,
Ordena que se preparem para a entrada. Está relaxado. Sente-se seguro, pois ao seu redor estão seus fiéis pretorianos. Mas Cássio Quereia já não ouve piadas. Ele dá um passo à frente, não como subordinado, mas como juiz. Nesse momento, o tempo se estica. Quereia levanta a mão. Não é uma saudação, é um sinal. Haja! Grita ele em latim. Velho grito de soldado. A espada corta o ar com um assobio. O golpe acerta a mandíbula e o pescoço. Não é fatal, mas é suficiente para destruir a aura de intocabilidade. Caio cai de joelhos. Em seus olhos, não dor, mas uma surpresa sincera, infantil. Como? Como ousa o aço tocar a carne de um deus? Ele grita a frase que entrará para a história como epitáfio de sua loucura. Ainda estou vivo! Ele acredita que é um erro, que agora os céus se abrirão e o salvarão. Mas os céus calam. Em vez de raios, desaba sobre ele uma chuva de golpes. Outros conspiradores se lançam sobre ele como um cardume de piranhas. Cornélio Sabino, Júlio Lupo, todos querem mergulhar suas lâminas no sangue do tirano. Não é uma execução, é um linchamento. 30 golpes. 30 vezes o metal entra no corpo, soltando o espírito do império nas pedras frias do chão. Eles o batem mesmo quando ele para de respirar. Matam não um homem, matam seu medo, suas humilhações, suas noites sem dormir. O grito, estou vivo, afoga-se num gorgolejo rouco. Finalmente, acabou. O Deus está morto. Seu corpo jaz numa poça de sangue, parecendo uma pilha de trapos sujos. Mas a morte do imperador não é o fim do pesadelo. É apenas o começo do caos. A notícia do assassinato escapa do criptopórtico e voa pelo palácio como um incêndio na floresta. A guarda germânica, guarda-costas pessoais de Calígula, dedicados a ele fanaticamente como cães, entra em fúria. Não entendem de política. Sabem uma coisa: mataram o dono. E começam a se vingar. Bárbaros com enormes espadas invadem as galerias. Cortam todos que aparecem pela frente. Senadores que apenas vieram ver os jogos morrem sob os golpes de gigantes furiosos. O palácio vira um matadouro. Enquanto isso, os assassinos vão terminar o serviço. Conhecem a lei cruel de Roma. Não se pode deixar a semente do tirano. Enquanto viver alguém de seu sangue, a vingança é inevitável. O tribuno Lupo vai aos aposentos da imperatriz, Cesônia. A mulher que Calígula amava por sua devassidão e crueldade. Ela não foge, não se esconde. Ao ver os assassinos com espadas ensanguentadas, entende tudo. A lenda diz que ela expôs o pescoço e disse: batam. Eu disse a ele para ser mais duro. O golpe de misericórdia interrompe sua vida. Mas resta o mais terrível. Aquilo que faz tremer as mãos até de veteranos calejados. No quarto infantil, brinca uma menininha, Júlia Drusila. Tem apenas 2 anos. É a cópia exata do pai. Dizem que já sabia arranhar o rosto das crianças com quem brincava. E Caio via com orgulho nisso sua raça. O tribuno olha para a criança. Em seus olhos não há piedade, apenas a lógica fria da necessidade de Estado. Se ela crescer, se tornará bandeira para os legalistas. Ela deve desaparecer. Não descreveremos este momento. Basta dizer que tudo acontece rápido e cruelmente. Um baque surdo contra a parede. E o choro cala para sempre. A dinastia está interrompida. O sangue do divino Júlio, misturado com loucura, foi varrido da face da terra. Parece que agora deve chegar a liberdade. O tirano está morto. A república pode respirar a plenos pulmões. O Senado reúne-se em sessão extraordinária. Pronuncia discursos pomposos sobre o retorno da liberdade, sobre o fim do despotismo. Querem apagar o nome de Calígula da memória, destruir suas estátuas, derreter suas moedas. Mas enquanto os senadores exercitam a eloquência, nos cantos escuros do palácio saqueado, acontece a verdadeira história. Soldados vagam pelos quartos, pegando tudo que brilha. Taças de ouro, sedas, joias.
Em um dos quartos, atrás de uma pesada cortina de veludo, notam as pernas de alguém. Um soldado puxa o tecido com brutalidade. Diante deles, tremendo de terror, está um homem. É Cláudio, tio do imperador assassinado. Aquele mesmo Cláudio de quem toda a corte ria. Manco, gago, considerado deficiente mental. Ele tem certeza de que vão matá-lo agora. Cai de joelhos, cobrindo a cabeça com as mãos, esperando o golpe. Mas os soldados olham para ele não como vítima. Olham como oportunidade. Se não houver imperador, não haverá guarda pretoriana. Não haverá presentes generosos. Não haverá poder. Eles não precisam da república. Precisam de um dono. E um dos soldados, sorrindo, levanta o velho trêmulo dos joelhos e grita: "Olhem! Eis o nosso novo César." Cláudio, semi-morto de medo, é colocado numa liteira e levado ao acampamento militar. O Senado tenta protestar, mas ao ver as espadas nuas da guarda, cala-se imediatamente. A liberdade durou menos de um dia. A República morreu sem nem ter tempo de ressuscitar. O sistema construído por Augusto e levado ao absurdo por Calígula mostrou-se mais forte que a morte de um homem. Mataram um monstro, mas o mecanismo que gera monstros permaneceu intocado. Mudou apenas a máscara no rosto do poder. Em vez do jovem louco, no trono sentou-se um velho intelectual, assustado. A história de Calígula termina não com um final heróico, mas com uma ironia sombria. Seu corpo foi queimado às pressas numa cova rasa, coberto de terra tão descuidadamente que, à noite, como sussurravam os romanos supersticiosos, seu fantasma vagava pelos jardins, assustando vigias. Ele queria tornar-se um deus, mas teve sucesso apenas em tornar-se um monstro. Sonhava que suas estátuas fossem adoradas para sempre, mas seu nome tornou-se sinônimo de loucura e depravação por milhares de anos. Olhe para esta história inteira. 4 anos. 1400 dias de pesadelo. Roma, que conquistou Cartago e a Grécia, sobreviveu a Aníbal e guerras civis. Quase morreu de tédio de uma criança mimada. O poder absoluto, caído nas mãos de quem não conhecia a palavra não, transformou o maior império do mundo em cenário para um espetáculo sádico. Mas antes de fechar esta página da história, faça a si mesmo uma pergunta. Quem tem mais culpa? O menino louco, que talvez fosse apenas doente e quebrado por uma educação cruel? Ou aqueles homens adultos, inteligentes, nobres, senadores, generais, aristocratas, que lhe deram corda por anos? Aqueles que beijavam suas sandálias, que lhe entregavam suas esposas, que votavam para que um cavalo fosse cônsul, apenas para salvar suas vidas e riquezas? Calígula não é uma anomalia. É um espelho. Espelho, no qual cada sociedade que permitiu a tirania vê seu verdadeiro reflexo. Ele mostrou que o fundo do poço não existe, que se retirar os limitadores morais e dar carta branca ao governante, a civilização sai do homem instantaneamente, deixando apenas a fera nua, tremendo de excitação. O imperador está morto. Viva o imperador! A cortina cai, mas o sangue no palco ainda não secou. E na sombra dos bastidores, já se prepara o próximo ato deste drama eterno, onde poder e loucura dançam sua valsa infinita.